Não é muito comum, mas algumas vezes os atores se aventuram na direção de um filme. Foi o caso de George Clooney no filme O Céu da Meia-Noite. Para aqueles que não conhecem George Clooney, ele foi um dos personagens principais no 11 Homens e um Segredo, atuando do lado de Brad Pitt e Matt Damon. Para aqueles que não conhecem quem é George Clooney, se você vive numa caverna ou não assiste muitos filmes, ou para aquele turma que é mais nerd, vamos dizer assim, ele foi o cara que protagonizou Batman eternamente, e praticamente quase destruiu a franquia com Batman e seus mamilos. Felicity Jones também participa do filme. Para quem não conhece ela, ela atuou ao lado de Tom Hanks no filme O Inferno, baseado na obra de Dan Brown. Também participam do filme Kyle Chandler, Damian Bichir e David Olho Louco. Acho que é mais ou menos o nome dele, não sei como é que fala o nome dele. Como é que é essa pronúncia direito? It's actually Oyelowo. A história começa numa estação de pesquisa no Ártico, em que todos os cientistas da estação estão sendo evacuados, e apenas um cientista decide ficar nela por algum motivo. No meio dessa evacuação, uma mulher acaba falando: eu esqueci minha filha, não encontro minha filha, e mesmo assim ela é evacuada e vai junto com o processo. E aí o filme volta para esse pesquisador, que é o personagem do George Clooney, em que ele está sozinho nessa estação de pesquisa por algum motivo. Mais tarde é apresentado que o motivo dele ficar na estação é que ele quer entrar em contato com uma nave que está retornando do espaço, em que ela foi buscar novos planetas, outras opções para a população da Terra poder viver. Mas nessa volta deles para a Terra, eles não têm a mínima noção do que está acontecendo aqui. Enquanto o cientista está nessa estação de pesquisa, ele acaba encontrando uma menina, que provavelmente foi deixada durante a evacuação. E aí nos faz remeter àquela menina que a mulher estava reclamando na hora dos embarques. Outro problema apresentado é que a estação na qual ele está não tem uma antena capaz suficiente de conectar com essa nave. E daí ele descobre que existe uma antena a 50 km, uma distância, em que ele pode ir a pé ou com um trenó para chegar nessa estação. E com isso ele decide levar essa menina. Assim como todos os filmes da Netflix, a premissa parece muito interessante. No decorrer do filme eles começam a levantar aquele up, mas no final eles acabam sempre não tendo muito como fechar essa história. Um dos itens interessantes é que durante essa transição de uma estação para outra, a menina está acompanhando com ele, ela enfrenta a tempestade de neve, enfrenta lobos, enfrenta naves que caíram, e a menina não sofre nada, não tem nenhum perigo para essa menina. E em nenhum momento essa menina também abre a boca para falar alguma coisa. E durante flashbacks você consegue entender que esse cientista, 20 anos atrás, teve uma relação e dessa relação surgiu uma menina que ele também não teve mais contato. Durante essa viagem de uma estação para outra e todos os perigos que ela enfrenta, também é apresentado todos os personagens que estão na nave e toda a dificuldade que eles estão enfrentando em tentar esse contato com a Terra. Assim, após a apresentação de todos esses personagens da nave, você começa a acompanhar todas as dificuldades que eles estão enfrentando. Não só falta de comunicação com o pessoal da Terra, mas a própria manutenção na nave. E aí, como todo filme do espaço, você precisa sair da nave para fazer uma manutenção, e aí tem chuva de meteoros, tem uma série de coisas em que põe o perigo e acaba morrendo alguém nesse processo. Só para dar aquela tensão nesse processo. O que acontece bastante nesses tipos de filme é que a falta do enredo para tudo isso acaba caindo num clichê. Então você tem o clichê da nave que está sem comunicação, da chuva no espaço, do personagem que morre por causa para criar aquele clima entre os personagens que sobrevivem, e tudo isso é construído na metade do filme. Parece que o roteirista criou uma boa introdução, ele desenvolveu bem, mas não sabia como terminar o filme. O maior problema do filme é que ele não decide se ele quer ser um suspense, se ele quer ser uma ficção científica, se ele quer ser alguma coisa pós-apocalíptica, porque em nenhum momento ele é cheio de flashbacks, ele volta, vai e volta de novo, você acaba não entendendo nenhum processo, e aí você quer entender o que está acontecendo, por que o pessoal está voltando, não tem a comunicação, e qual é o motivo de a preocupação dele sair de uma estação e ir para outra, por que ele está tão desesperado para falar com essa nave, que no final você acaba descobrindo que aquela moça que é uma das capitãs, uma das responsáveis pela nave,
nada mais do que a filha que ele deixou no passado há 20, 30 anos atrás. E isso não faz muito sentido, e aí você acaba assim, meio perdido nessa história, porque só esse arco em si acaba mostrando que a menina que está com ele o tempo todo nada mais era do que um fruto da imaginação dele. E além de ser um fruto da imaginação dele, você tem os outros personagens na nave. E 2 deles acabam no final do filme decidindo a retornar para o planeta Terra, mesmo sabendo quais são os problemas do planeta Terra. E o que não faz sentido, porque não mostra o que acontece com esses personagens. Eles conseguiram chegar? Não conseguiram chegar? Eles morreram na reentrada, encontraram suas famílias, chegaram aqui e acabam morrendo? Não é mostrado em nenhum momento o que acontece com o personagem principal. Ele morre, ele continua, sobrevive, a infecção chega nesse lugar que ele estava. Então assim, não basta só ter uma fotografia bonita, umas imagens lindas e uma direção legalzinha, vamos dizer assim. Assim como a maioria dos filmes da Netflix, parece que o roteirista foi pago somente pelo começo e o meio, e chegou lá o pessoal e falou, não, tá ótimo, deixa que meu filho faz, daqui que meu filho vai escrever o finalzinho a gente resolve. Ou parece aquele trabalho de grupo de faculdade que cada um fez uma parte, e o final ficou para aquele cara que nunca faz nada. Na hora que chegou todo mundo montadinho, você tem o começo, o meio perfeito e o final aquele resumão que ninguém sabia o que tinha que fazer de última hora. É verdade, quer dizer, às vezes não. Uma das coisas legais de comentar desse filme é o começo ele é bem devagar, o meio já é um pouquinho melhor e o final parece que está no começo. Porque a construção de como ele foi feito não segue uma crescente até o ápice e aí você tem uma resolução do problema. Ele te dá o início, te dá a apresentação, a formulação do problema, mas a solução do problema ele só te dá uma parte disso. E aí você sai com aquela frustração de querer saber mais sobre o que aconteceu com todos os personagens. Agora, se você está numa terça-feira à tarde, chuvosa, num feriadão, em que você está despreocupado, tem 2 horas ali para gastar, bora assistir o filme. Agora, se for um dia normal e você quer alguma coisa, eu não gastaria minhas 2 horas para assistir essa draga.